Renda passiva é um termo que aparece o tempo todo quando a gente fala de investimento. Quase sempre ligado à ideia de tranquilidade financeira ou de trabalhar menos, mas raramente alguém explica o que isso significa na prática. Eu sou Iris Borges, economista, instrutora de Mindfulness e hoje eu quero te explicar o que é renda passiva, como ela funciona, para que ela serve e quais são os limites dela. A ideia é dar base suficiente para que você consiga avaliar esse tema com mais clareza. Aqui no canal eu falo sobre consciência financeira e como aplicá-la no dia a dia. Então aproveita e se inscreve para acompanhar os conteúdos. Antes de falar de renda passiva, a gente precisa entender de onde a renda vem. E de uma forma simples, a renda tem duas origens principais: o trabalho e o capital. A renda do trabalho depende da nossa atuação direta. A gente trabalha e recebe por isso. A renda do capital vem de recursos acumulados anteriormente. Quando o retorno financeiro não depende do seu trabalho no momento em que você recebe, a gente está falando de renda passiva. Renda passiva é o dinheiro que vem de ativos. Pode ser dinheiro investido em títulos, ações, fundos, pode ser um dinheiro de aluguel, pode ser participação em um negócio ou alguma coisa que você criou, como um livro ou um curso online. Em todos esses casos, tem um ponto em comum: o rendimento não depende do seu esforço naquele momento. E aqui está um ponto importante: a renda passiva não é ausência de trabalho. Ela exige esforço prévio, organização e acompanhamento. O imóvel alugado precisa de gestão. O investimento financeiro precisa de monitoramento. Então não é um dinheiro automático, é renda derivada de ativos que você acumulou ao longo do tempo. Nesse vídeo eu vou focar na renda passiva financeira, que é a minha área. E é justamente aí que começam algumas confusões. Quando a gente fala de renda passiva financeira no Brasil, a gente precisa considerar o ambiente econômico. O Brasil tem um histórico de variações relevantes na taxa de juros e na inflação. E isso muda completamente o comportamento dos investimentos. A rentabilidade da renda fixa muda, o valor das ações e dos dividendos oscilam. O valor dos imóveis e os rendimentos imobiliários também variam. Ou seja, não depende só do ativo que você escolheu, depende do cenário econômico também. Sem entender esse contexto, é comum interpretar uma oscilação como um erro pessoal, quando muitas vezes é só o ciclo econômico acontecendo. Além disso, existe uma expectativa recorrente em torno da renda passiva. A ideia de que ela pode substituir totalmente o trabalho e pode sim substituir parcial ou totalmente a renda ativa. Mas substituir o trabalho exige capital significativo, um retorno real consistente, controle de risco, planejamento de longo prazo. E isso só é possível se o patrimônio acumulado for suficiente para gerar renda no nível do seu custo de vida. E isso não acontece rápido. Na maioria das situações, a renda passiva começa mais como um complemento da renda ativa e como uma forma de reduzir a dependência exclusiva de emprego formal. Ela traz mais segurança e mais previsibilidade financeira. Com o tempo, disciplina de aportes e controle de gastos, ela pode se tornar uma parcela relevante da renda total. Sem isso, a expectativa tende a gerar frustração. Construir renda passiva exige tempo, capital e paciência, e principalmente a compreensão de que as oscilações fazem parte do caminho. Se alguém quer construir renda passiva esperando estabilidade constante, qualquer variação vira ameaça. Então, antes de pensar em renda passiva como substituição do trabalho, algumas coisas precisam estar muito claras. Primeiro, que a renda passiva é consequência de patrimônio. Ela não surge isoladamente. Se não existe capital acumulado, não existe renda recorrente. Focar só na renda, sem olhar para a construção do patrimônio, costuma inverter a lógica. Segundo, a renda passiva não elimina risco. Todo ativo envolve variação. Então, o que a gente busca não é estabilidade absoluta, é previsibilidade dentro de uma faixa possível de oscilação. Terceiro, o retorno real importa mais que o retorno nominal. Principalmente no Brasil, a inflação pode mudar completamente o resultado de investimento. Quarto, construção de capital exige consistência ao longo dos anos. Não é um movimento pontual. É preciso ter disciplina e paciência. E o quinto, a liquidez importa.
Nem todo ativo que gera renda pode ser convertido rapidamente em recurso disponível. E renda passiva também exige pensar no acesso ao dinheiro quando é necessário. E, por fim, uma coisa muito importante: a estratégia depende da sua fase de vida, da sua idade, responsabilidades familiares, estabilidade profissional e tolerância ao risco. E isso muda como que essa construção deve ser feita. E é aqui que entra a consciência financeira. Consciência financeira não é prever o mercado, é perceber como você reage a ele e o quão confortável você fica diante das incertezas. E, acima de tudo, é entender qual é o seu padrão de vida real. Quanto de patrimônio seria necessário para sustentar? Qual taxa de retorno é sustentável? Qual risco você suporta sem perder o equilíbrio? E como você reage às oscilações? Sem essa clareza, renda passiva é só uma ideia. E com essa clareza, ela vira estratégia. Se você quer aprofundar essa dimensão da relação com o dinheiro, o e-book Respira é só dinheiro está disponível no link da descrição. Se você gostou do conteúdo, compartilha com alguém que quer entender mais sobre renda passiva. Grande abraço e até o próximo vídeo.